Muito obrigado a Coimbra e dizer-vos que esta concentração inicialmente estava marcada na Praça da República. Deslocalizámos-la aqui para o Jardim da Sereia por uma razão simples, para vos dizer que nós todos estamos aqui atrás, não vamos cair no canto da sereia, não vamos cair no canto deste Ministro da Educação que passa mensagens falaciosas, que passa uma mensagem contraditória à realidade. Se inicialmente o Ministro passou a mensagem de que estava disposto a negociar, em que negociávamos e que havia reuniões de negociação, isto ficou só por metade. É que efetivamente houve reuniões de negociação, realmente houve muita conversação, mas negociação no verdadeiro sentido da palavra, em que há aproximações e que se possa chegar a um acordo, isso nunca aconteceu, porque nunca houve a mais pequena vontade do Ministério da Educação em fazer um acordo com quem quer que seja. Se partia sempre do princípio que não há acordos, não estava interessado minimamente em acordos, porque fazia crer, fazia-nos que entendêssemos que tinha uma maioria na Assembleia da República e, portanto, as coisas podiam andar, quer tivesse, quer não tivesse, o aval de sindicatos. Mas para a opinião pública passava a mensagem de que se estava a negociar, de que estava a ceder, de que estava a fazer tudo para fazer acordo, mas o resto dos sindicatos, estes malandros, é que não estavam nunca dispostos a fazer a aproximação necessária para os acordos. E depois de uma primeira fase em que assistimos a tudo isso, o que é que estamos a acontecer mais rapidamente? Entrou numa segunda fase. A segunda fase que é dividir para reinar. Ele percebe que a luta vai longa, percebe que os professores não estão a baixar os braços em lado nenhum, que lhes custa bastante esta luta, mas que vão continuar com a luta, e percebeu que as pessoas unidos não vão ser não consegue vencê-los. E como não consegue vencer as pessoas unidos, o objetivo passou então à segunda fase, que é dividir os professores. E aquilo que estamos a assistir nos tempos mais recentes, nas últimas semanas, é precisamente mensagens que é feita diretamente do Ministério da Educação, através da comunicação social, mensagens essas, precisamente, para dividir os professores. Mas isto que eu acabei de dizer, vou-vos explicar muito rapidamente em 2 ou 3 pinceladas. Vamos recuar a junho, julho, agosto do ano passado, quando estamos a discutir uma matéria importantíssima para uma grande percentagem de professores, aqueles que necessitam de mobilidade por doença. E o Ministério olhou para os professores da mobilidade por doença com quem olha para uma folha de Excel, olha para números e não olha para rostos, não olha para as realidades que existem por trás de cada um daqueles casos. E se nós, o ano passado, tínhamos 8.000 professores em mobilidade por doença, o ano anterior eram 7.000 e tal, um número bastante elevado que vinha a aumentar de ano para ano. O que seria expectável que o ano passado este número pudesse atingir os 10.000, o Ministério transformou um direito que os professores tinham num concurso inadmissível, com regras tapafúrdias, sem lógica rigorosamente nenhuma, em que foi-lhe dito claramente, eu próprio cheguei a dizer, era mais honesto o sorteio do que aquilo que entretanto andou para a frente. E conseguiu colocar mesmo assim 4.000 e tal professores, abaixo de metade daqueles que efetivamente tinham necessidade, mas com umas regras em que provavelmente os que mais necessitavam ficaram de fora e se calhar provavelmente os que menos necessitavam foram aqueles que foram abrangidos, porque em momento algum no diploma havia consideração pelo tipo da situação que estava discriminada. Tinha a ver com os grupos de docência. Vejam lá agora que os professores têm que estar a escolher o grupo de docência para poder adoecer. E é isto que está neste momento. E é isto que nós temos estado ultimamente a dizer, que há necessidade já este ano de fazer pelo menos afinações, fazer correções para que seja feito. Há uma abertura, parece que vai ser, mas continuamos sem saber rigorosamente nada, que não há apresentação nenhuma. Resultado, fizemos muitas reuniões negociais, discutiu-se muito, mas o Ministério fez aquilo que muito bem entendeu, fez orelhas moucas e surdas para aquilo que diziam os professores. Depois a seguir entramos numa fase que era os concursos. Os concursos é uma coisa melindrosa e o Ministério devia ter lidado com todo o cuidado com esta situação. E o Ministério portou-se como um elefante em loja de porcelana. Entrou com toda a força, com todo o poder que tem uma maioria, e queria pôr os diretores das escolas a escolher pelo menos 1/3 dos docentes, por critérios, por perfis que cada um sabia. E foi isso que
foi explodir da luta dos sindicatos todos, da grande oposição, porque atrás disto estávamos a ver outra coisa, tão ou mais grave que essa, que era a municipalização da educação, e nós, essa situação, jamais poderia também acontecer. Isto foi em setembro, e houve lutas, e houve reuniões, e conseguiu-se algumas coisas. Conseguiu-se aumentar o número de vagas nos quadros, pelo menos, é isso que esperamos, nos quadros de agrupamentos, nos quadros de escola, um aumento de lugares, o que permite uma maior acessibilidade de professores. É dito que são criados mais 12 mil, mais 10 mil e tal vagas. Mas a questão é esta. Chegamos ao fim da negociação dos concursos, com algumas aproximações e outras não, mas com a não concordância por parte de todas as estruturas sindicais, e passado esse tempo todo, já está o diploma em Belém há mais de um mês para ser promulgado, e tanto quanto eu sei, até há 5 minutos atrás ainda não tinha sido promulgado, e nós continuamos sem saber qual é o texto da redação final que foi enviada para Belém. Só sabemos que não foi a última que nos foi distribuída, porque o próprio Ministro fez favor de dizer à Comunicação Social, que havia algumas afinações. E que afinações foram essas? Estamos sem saber. Será que foi uma vírgula? E nós todos sabemos a importância que tem uma vírgula, e portanto é essa a situação em que nós nos encontramos. Mas está na última versão, e não sabemos se foi retirado à última da hora, porque nós voltámos a dizer, não percebemos, porque ainda mesmo assim lá há o Conselho dos Diretores dos agrupamentos de escola a selecionar ainda algum tipo de professores. Podem dizer, é uma coisa pequenina, mas está a porta entreaberta. E hoje é uma coisa pequenina, daqui a um ano pode ser uma coisa maior, e daqui a 2 ou 3 anos já pode estar aquilo que tinha na ideia, que era pelo menos 1/3 dos professores todos. E portanto lá estar aquilo, sem uma razão justificativa, sem algo palpável, é algo que efetivamente não percebemos, não compreendemos, nem traz tranquilidade rigorosamente nenhuma às escolas. Mas, e à velha pretensão, à antiga e mais que legítima pretensão da recuperação de tempo de serviço, o que é que nós temos? Temos mais uma vez o Ministério da Educação, a Comunicação Social a dizer, vamos recuperar alguma coisa do tempo de serviço. Vai haver alguma recuperação. Não é recuperação, mas vai haver alguma recuperação. E quando nós chegamos à primeira reunião, em que já tinha sido dito isto pelo Ministro da Comunicação Social, afinal o que lá estava já era um documento que era para correção de assimetrias. Corrigir assimetrias na carreira. Já era uma coisa diferente da recuperação de tempo de serviço. Ou seja, ainda as negociações não tinham começado e já o Ministro percebia que aquilo que nos apresentava não era recuperação coisa nenhuma. E aquela correção de assimetrias que o Ministro dizia que fazia, nós todos conseguimos provar por A mais B em várias reuniões que aquilo, além de não corrigir assimetria rigorosamente nenhuma, ainda ia criar maiores assimetrias, novas assimetrias, ou seja, criar mais injustiças. E a prova é que na última reunião que tivemos, esse documento voltou a mudar de nome. E agora já era um acelerador de carreira. Mas é um acelerador que está em ponto morto. Pode acelerar a fundo que aquilo não dá efeito nenhum. A questão é que, em termos de recuperação de tempo de serviço, colegas, o que vai acontecer é que não há rigorosamente dia nenhum recuperado, rigorosamente para ninguém. Mas, aqui está aquilo que há bocado falava, o dividir para reinar. É óbvio que vamos ter colegas que vão olhar para aqui e vão perceber que se calhar vão poder ter um ganho de 1 ano, 2 anos, de 3 anos ou de 4 anos. Alguns, porque grande parte, para eu não dizer a maioria, não vão ter ganho rigorosamente nenhum. Mas a questão é que alguns, tendo alguns ganhos, são tentados com toda a naturalidade a dizer, epá, até me dá jeito, se calhar até vou concordar com isto e vou baixar a luta. Agora o que eu quero deixar aqui claramente, isto é, colegas, está nas nossas mãos dizer se aceitamos a divisão ou não. É que ou ganhamos todos, ou perdemos todos. Não há hipótese de ganharem uns e perder outros. Isso não é nada. E nós, da nossa parte, em termos sindicais, podem contar connosco para não permitir uma situação dessa. Ou todos ganham, ou então isto não é vitória rigorosamente nenhuma. Será vitórias de piolhos. E, portanto, conforme vocês contam connosco, eu sei que também nós vamos continuar a contar com vocês, e é importante que vocês transmitam esta importância de continuarmos unidos. Lutar contra estas tentativas de divisionismo que está a existir, como é o caso da monodocência, outro caso gritante, em que o Ministro também vem dizer que vai resolver o problema da monodocência e até hoje continuamos sem papéis. Mas chegou a distribuir os papéis à Comunicação Social durante um quarto de hora, que a seguir recolheu-os logo.
e que ainda não chegou, passado um mês e tal, às nossas mãos, mas os professores da Manuel VI de pensar que vão ter ali o quê? Ainda não há nada, até podem ser que tenham, mas não há rigorosamente nada. Isto é só marketing, isto é só publicidade, a pessoa vai a ver e nada. Colegas, vamos continuar com a luta, nós contamos com vocês, contem connosco também. Um abraço para todos, muito obrigado.